realidade no nosso viver. Nós não queremos ser apenas conhecedores intelectuais da Bíblia. Mas nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Jesus. Ainda nesse texto de João, Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor, ele é interrogado pelos judeus. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, o versículo seguinte, o 59, fala, então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Esse versículo 59 mostra que os judeus entenderam muito bem o que o Senhor falou. Ele estava falando ali, eu, Jesus, sou eu sou o que sou. Então, para eles, era uma blasfêmia. Eles pegaram em pedras para atirarem nele. Mas não era o dia correto do Senhor ser sacrificado. E nem a maneira correta. Porque a palavra falou que ele teria que ser elevado em um madeiro. E ele teria que morrer no dia 14 de Nisan, para cumprir a verdadeira Páscoa. Então, o Senhor Jesus se ocultou. Nós não sabemos como ele fez isso. Mas todas as vezes que não era o lugar certo e a data certa, ele se ocultou. Mas quando chegou o dia certo e o lugar certo, ele se entregou para ser sacrificado. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa semana, temos como título da primeira semana, Cristo, em Cristo, tudo se mantém conectado e unido. Vamos repetir? Em Cristo, tudo se mantém conectado e unido. E nós vamos abrir Números, capítulo 9, versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, esse texto parece que está, à primeira vista, um pouco desconectado. Mas não está. Tem tudo a ver. Aqui nós vamos optar por uma tradução mais literal. Quando fala mandado do Senhor, é a boca do Senhor. Então, segundo a boca do Senhor, se acampavam. Segundo a boca do Senhor, se punham em marcha, cumprindo o seu dever para com o Senhor,
segundo a boca do Senhor, por intermédio de Moisés. Quem era a boca do Senhor? Moisés. Irmãos, se nós estivermos dispostos a nos humilharmos diante do Senhor e sermos, assim como Moisés, assim como Jesus, o portador da palavra do Senhor, nós também seremos a boca do Senhor. O problema é que quando nós somos fustigados, o problema é que quando nós somos ameaçados, aí nós temos a nossa opinião. Nós temos a nossa vontade. E o Senhor não pode falar através de nós. Hoje, nós procuramos acompanhar, junto com todas as igrejas, o falar do Senhor. Nós temos uma direção. Essa direção é dada através do falar do Senhor. Irmãos que estão dispostos a serem a boca do Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero ser a tua boca. Vamos repetir? Senhor, eu quero ser a sua boca. Mas para isso, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Para isso, eu preciso me humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, cumpra a tua palavra no meu viver. Porque é muito fácil nós falarmos aquilo que pensamos, nossas opiniões, aí vem a nossa tradição. O Senhor, Ele quer nos usar. Assim como usou Moisés. Mas quando é que Moisés pôde ser usado pelo Senhor? Quando ele tinha 40 anos? Quando era fortão? Não. Depois dele passar 40 anos no deserto. E aí, quando ele viu o Senhor numa sarça ardente, e o Senhor falou: agora é para você ir para o Egito, libertar o meu povo. Ele falou: Senhor, mas agora eu sou pesado de boca. Senhor, agora eu não tenho mais força para isso. Aí o Senhor revelou: eu sou o que sou. Irmãos, nós precisamos entender o que é Deus ser o eu sou. Você está precisando de paz? Não é de paz que você está precisando é do eu sou, porque o Senhor é a paz. O caminho está escuro? Você não sabe que direção tomar? O Senhor é luz. Então você não está precisando de luz, você está precisando do eu sou, porque Deus é luz. E assim nós podemos
Você está precisando de verdade? Desista de tentar buscar a tua verdade. O Senhor é a verdade. Se constitua do Senhor, que não haverá falsidade no seu viver. Nós, às vezes, carregamos mágoa, ressentimentos no nosso interior. Deus é amor. Então, se nós nos enchemos de Deus, logo não vai haver espaço para mágoas no nosso viver. Em Cristo, tudo se mantém conectado e unido. É Cristo. Mas nós precisamos nos unir a Ele. Caso contrário, nós estaremos no nosso natural. Senhor Jesus. E o nosso natural, ele é desconectado de Deus. É só você fazer uma experiência. Você chega em casa, você está tão cansado, que você só pensa em descansar. Se a esposa fala, vamos orar um pouco, não, eu estou cansado demais. Mas se você ligar a televisão e estiver passando um programa do seu interesse, talvez você se interesse pelo futebol, ou às vezes você se interessa por um filme, não sei, mas o cansaço some. Por quê? Porque o nosso natural, ele é desconectado de Deus. Senhor Jesus, o homem, ele desconectou-se de Deus. Vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Fala assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, aqui mostra quem primeiro se desconectou. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A semelhança do nosso pai Adão. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é maravilhoso. Nós somos criatura de Deus. Mas isso traz consequência. Assim como Deus é responsável por todos os seus atos, eu também sou. Nós vemos que quando Cristo se deu por nós, derramou o seu sangue precioso, o sangue dele é capaz
de lavar qualquer pecado, uma vez confessado. Uma vez que nós peçamos perdão a Ele, o sangue de Cristo tem o poder de nos purificar. Mas o sangue não tira a consequência do pecado. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus, eu sou responsável por todas as minhas decisões, por todas as minhas atitudes. Por isso, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Porque mesmo que nós pequemos, mesmo que nós aprendamos a usar o sangue do Senhor, eu vou ser responsável por todas as minhas decisões. Por exemplo, se eu falar assim, não, eu não gosto de estudar. Desde criancinha, não quero estudar. E se meu pai e minha mãe não tomarem uma atitude, o que eu vou ser quando crescer? Analfabeto. Alguns são porque não tiveram oportunidades. Outros, porque não tiveram decisões acertadas. Irmãos, o Senhor, Ele quer que nós conheçamos a sua vontade, para que a pratiquemos. Para que o reino dele seja estabelecido na minha vida. E através da minha vida, aqueles que me rodeiam. Assim, nós estaremos dentro do propósito do Senhor. Quando o Senhor chamou Adão e falou, olha Adão, eu quero que você cresça e multiplique. O que Deus queria que ele crescesse e multiplicasse? Era a vida de Deus. Porque ele foi colocado diante da árvore da vida. Mas, infelizmente, o homem, ele foi enganado. Nossa mãe Eva foi iludida pelo falar. E nós, em Adão, caímos. Mas aleluia, porque em Cristo, o último Adão, nós podemos novamente ter acesso ao fluir da vida. Tão simples. Mas nós precisamos saber que, na realidade, ainda hoje, existem duas árvores que estão acessíveis a nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal está em nossa natureza. A semente ruim que nossos pais comeram, brotou. É muito fácil nós detectarmos
o lado mal do conhecimento do bem e do mal. Prostituição, mentira, ganância, tudo isso ela é mais fácil de ser detectada. Mas o lado do bem é mais sutil. A árvore da morte, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nossas boas tradições, nossos grandes vitórias, não há nenhum problema em você adquirir bens. Mas nós, às vezes, confiamos, não é em Deus, é no nosso patrimônio. Irmãos, nós precisamos perceber que o Senhor Jesus, Ele é a árvore da vida. Ele é a videira verdadeira. Nós precisamos nos alimentar dele. Senhor Jesus, vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha só, nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E olha só, no capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois de todas essas coisas, com o uso se destrói. Irmãos, aqui Paulo está falando do que estava acontecendo lá na igreja, em Colossos. As dietas alimentares não são coisa ruim, mas poderíamos dizer, é um lado bom dessa árvore. Mas você fazer disso
algo para você ganhar vida? Não, você vai ganhar talvez saúde, perder uns quilos. E aqui eles estavam colocando como algo essencial. Você tem que guardar dias, tem que comer isso, não comer aquilo. Essas coisas, com o tempo, se destroem. Nós precisamos ver o que é eterno. O Senhor é eterno. Nós precisamos de aprender a desfrutar dele. E na minha experiência, a maneira mais simples de nós tocarmos em Deus é através de invocar o seu nome. Às vezes você está num ambiente que você nem pode falar em voz alta. Está no trabalho, aí você no seu íntimo fala, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu preciso de Ti. Senhor, eu quero ser a Tua boca. Eu quero ser a Tua boca no meu trabalho. Eu quero ser a Tua boca na minha sala de aula. Eu quero ser a Tua boca na minha família. Aí, irmãos, o Senhor vai ter prazer em atender uma oração dessa. Mas, para que Ele atenda, eu preciso estar com o espírito quebrantado. Eu preciso me humilhar. Eu preciso falar, Senhor, faça a Tua vontade. Assim como o Senhor orou no Getsêmani ali. Mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, nós temos que cuidar. Não somos pelo certo, nem pelo errado. Nós somos pela vida. A vida é uma pessoa. E a vida quer falar por meio de nós. Senhor Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Vamos repetir? Cristo é a imagem do Deus invisível. Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? É o primeiro a nascer. Cristo, Ele, como filho, é o primogênito de Deus. Mas aí é um pouco difícil de nós entendermos. Porque como homem, ele entrou no tempo. Como homem, ele nasceu de uma virgem há aproximadamente 2000 anos atrás. Por quê que ele precisava ser homem? Porque para salvar um homem, precisava derramar o sangue
de um verdadeiro homem. Mas nesse homem não podia ter defeitos. Os sacerdotes inquiriram ele na véspera da Páscoa. Pôncio Pilatos, Herodes, o Sinédrio, todo procurou defeito nele, mas não achou. Nem o Pai achou defeito. Por isso, o sacrifício dele foi aceito. Ó Senhor Jesus! Ele precisava ser homem. E como homem, ele morreu na cruz. Mas, quando o sangue dele foi derramado, e por ele ser o Filho de Deus, e como Deus, ele habita a eternidade. Então, o sangue desse homem entrou na eternidade. Senhor Jesus. É por isso que hoje, quando nós confessarmos que Jesus é o Senhor, e que nós cremos na sua morte e na sua ressurreição, nós somos feitos filhos de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia, porque como primogênito é sinal que ele teve outros irmãos. Eu sou um irmão. Você é um irmão. Se você creu, antes ele era o unigênito, porque é o único gerado daquela forma. Mas depois, na sua morte e ressurreição, ele se torna o primogênito. Quer dizer, eu fui gerado também. E aí vem a pergunta: se nós temos hoje acesso a essas duas árvores, de que eu vou me alimentar? Eu posso me alimentar dos rudimentos do mundo, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Mas essas coisas vão acabar. E não geram crescimento. Mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós crescemos em vida. O Senhor anela ter filhos maduros, filhos que possam herdar. Até a lei brasileira requer uma idade mínima para que uma pessoa possa herdar. São 18 anos, não é isso? E tem que ter mentalmente perfeito. Aí você se torna herdeiro. O Senhor anela que espiritualmente nós possamos crescer em vida. Aleluia! Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos abrir agora Hebreus 1:3. Nós já lemos ele hoje. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Irmãos, aqui está se falando do Senhor. Ele é o resplendor da glória. Uma ilustração. Uma ilustração, às vezes, fala mais claro para a gente do que muitas palavras. Deus habita, Deus Pai, habita em luz inacessível. Ele é a própria glória. Vamos agora ver o sol. O sol, se alguém chegar perto, vai morrer fulminado. Ele é uma bola de fogo. Ninguém pode chegar perto do sol. É como se o sol fosse o Pai. O Senhor é o resplendor do Pai, da glória do Pai, o Senhor Jesus. Nós temos acesso ao Senhor Jesus, ao seu sangue. Nós, quando saímos, temos acesso ao quê? Aos raios solares. Pegamos um bronzeado, nos constituímos da vitamina D, tão importante para que tenhamos saúde. É assim que nós precisamos nos alimentar de Cristo. É por isso que ele fala que ele é o verdadeiro pão da vida. É por isso que quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, num coxo. Para quê? Para ser comida de ovelha. O que você coloca no coxo? É ração para ovelha. Nós somos ovelhas. Nós precisamos comer Cristo, comer da sua palavra. Senhor Jesus. Irmãos, Cristo é a imagem do Deus invisível. Não podemos ver o Pai, mas Cristo trouxe o Pai até nós. Aleluia. Vamos agora nos levantar, formar pequenos grupos e ruminar essa palavra. Aleluia. E amanhã o irmão Magno vai concluir a mensagem. Te amei, amei até o fim, e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo encarnado, intenso sou.